É emocionante ouvir um belo coral cantando hinos ao Senhor. Parece uma única voz, poderosa, louvando a Deus. No entanto, no coral, o soprano, os contraltos, os tenores e os baixos cantam suas diferentes vozes, formando uma harmonia belíssima, que muitas vezes nos faz estremecer a alma. No coral existe unidade e não uniformidade de vozes. Na igreja de Corinto estava tendo uma divisão de grupos. Paulo escreve à igreja de Corinto para corrigir diversos erros, e este era um deles. A igreja de Corinto não havia tido maturidade para perceber que Deus faz seus desejos através de homens com diferentes dons e capacidades. Havia ciúmes e contendas, porque a igreja queria ser uniforme. Verso 3 e 4 do nosso texto. A igreja de Corinto, alguns haviam crido no Evangelho através das pregações de Apolo, que era um grande pregador. Também havia na igreja pessoas que haviam crido através das pregações de Paulo, que não era talvez tão grande pregador quanto Apolo, mas que sem dúvida era um grande mestre da palavra de Deus. Ora, diante disso, muitos começaram a criar brigas, divisões, se considerando melhores, porque tinham como pai da fé Apolo, e por outro lado, o outro grupo se achava melhores, porque tinham como pai da fé o apóstolo Paulo, que era um grande mestre. Para estes membros da igreja, todos deveriam ter o mesmo pai da fé, isto é, para que não houvesse brigas, deveriam ser todos de Paulo ou de Apolo. Isto implicava em uniformidade, que não estava alicerçado em Cristo, mas em Paulo ou Apolo. O que levava a uma destruição da unidade que Cristo conquistou na cruz. Uniformidade significa ter o mesmo estilo de falar, de andar, de vestir, de pensar. Isto é, todos deveriam passar pelo mesmo processo, ter o mesmo discipulado, serem batizados pela mesma pessoa, ou no mínimo por um dos seus discípulos. Isto é o que acontece com algumas igrejas de hoje. As igrejas eletrônicas que estão preocupadas com ganhar, com resultados e não com as pessoas. Nessas igrejas, os pastores se anulam para imitar seu líder. Falam como ele, andam como ele, são uniformes e não aceitam nada que seja diferente, não aceitam pensamentos diferentes. O que seria do coral se todos cantassem na mesma nota? Este fato me faz pensar um pouco em nossas igrejas e suas diversas denominações também. Para que não houvesse briga, todos deveriam ter o mesmo tipo de batismo, o mesmo estilo de liturgia, a mesma compreensão a respeito dos dons. Minha maior tristeza não é ver pastores e cristãos defendendo sua igreja e suas posições, mas é vê-los afirmando que somente sua igreja e suas posições são as verdadeiras. Essa atitude é que afasta-nos cada vez mais uns dos outros. A Bíblia dá abertura para diversas notas e devemos reconhecê-las como certas. Contudo, aquilo que ela afirma com clareza deve ser obedecido da mesma forma, com claridade. O não reconhecer a forma de batismo do outro, ou alguns de seus dogmas, suas posições diante assuntos dos quais a Bíblia não faz afirmações, é carnalidade, é arrogância, é estupidez. A falta de uniformidade não pode destruir a unidade. Talvez devêssemos, em nome da unidade e do amor, aceitar mudanças em nossa forma de batismo, como eu disse. Talvez. Isto é algo que as igrejas deveriam considerar. Contudo, para o apóstolo Paulo, este tipo de pensamento, que não aceita a diferença dos outros, era um sinal evidente da carnalidade daquela igreja, da falta de maturidade de seus membros.
Devemos considerar esta advertência para nós também, que não aprendemos a respeitar as diferenças de nossos irmãos, da mesma denominação, quanto mais de outras denominações. Paulo condena a uniformidade e não a unidade, conforme lemos nos versos 5 e 7. Paulo adverte os irmãos, demonstrando que tanto ele, Paulo, quanto Apolo, são apenas servos de Deus e nada mais. Para Paulo, ele e Apolo apenas foram instrumentos para que eles pudessem conhecer a palavra de Deus. Mas é Deus quem tudo opera e realiza. Portanto, não havia sentido naquela divisão. Não havia sentido a uniformidade que eles queriam pregar na igreja. Paulo afirma que Deus é quem deu a eles crescimento. Embora ele possa ter plantado e Apolo regado, na verdade é Deus quem havia plantado e regado por meio deles. Paulo afirma que ele e Apolo são apenas cooperadores de Deus. Os irmãos de Corinto não perceberam que, na verdade, eles não necessitavam ser iguais, mas sim unidos. Deus os uniu em Cristo Jesus. E Deus trabalhava na vida deles da mesma forma, embora usasse homens diferentes. A igreja precisa de unidade e não de uniformidade. Leia 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 e 13. Não precisamos ser iguais, mas devemos ser unidos. Não importa quem pregou para nós primeiro o Evangelho, não importa qual tipo de batismo que recebi na igreja, não importa a qual igreja eu pertenço, pois todos os cristãos foram batizados no mesmo Espírito, na mesma fé. Todos são filhos do mesmo Pai, portanto somos um com Cristo, e Cristo é um conosco. Somos todos membros de um mesmo corpo, temos funções diferentes, serviços diferentes, mas somos membros do mesmo corpo. A unidade ela é uma realidade através de Cristo Jesus, conforme lemos no versos 10 e 11. É claro que num corpo formado por pessoas tão diferentes, tão distintas, não terá uniformidade, mas pluralidade de forma. Entretanto, na pluralidade haverá unidade. Embora tenhamos tantas diferenças, nossa união em Cristo nos faz compreender a cada um, a respeitar a cada um, a amar a cada um. Poderíamos falar a respeito das diferenças culturais, raciais, sociais, institucionais, etc. Estas diferenças, embora reais, devem deixar de existir quando somos chamados para fazer parte do reino de Deus. Paulo e Apolo eram diferentes, possuíam dons diferentes. A Bíblia diz que judeus e gregos, libertos, escravos, brasileiros e argentinos, ricos e pobres, corintianos e palmeirenses, são um em Cristo Jesus. Em Cristo somos todos iguais. Homens e mulheres, todos fomos unidos em sua morte e todos ressuscitamos com ele em sua ressurreição. A unidade nos leva a aceitar as formas diferentes de manifestações de adoração, de cânticos, de fala, de ações de cada um. Contudo, a unidade nos leva a preservar as verdades absolutas da palavra de Deus e nos une nessas verdades absolutas, rejeitando aqueles que não guardam as verdades absolutas de Deus. Conforme vemos em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11. As diversas notas não são reprimidas, mas são usadas juntas para formar um belo coral, a fim de que em tudo aquele que deu os dons e as notas seja glorificado através de cada um. Deus chama seus filhos para servir em unidade, não em uniformidade. Deus te abençoe.